Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E na edição de hoje, uma reportagem especial sobre o que mudou na CLT com a nova lei da adoção, sancionada recentemente para trabalhadoras que adotam crianças e adolescentes. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto é transtorno alimentar. Saiba quais os tipos de doenças ligadas à alimentação e como tratá-las. Em Salvador, Bahia, vamos conhecer uma pesquisa que revela uma participação ainda pequena de negros no mercado de trabalho qualificado. E no quadro Trabalha Brasil, a rotina de um profissional que atua em uma área bastante específica, o mestre cervejeiro. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. A empregada gestante tem os direitos trabalhistas assegurados desde a gravidez até alguns meses após o nascimento do filho. Esses direitos estão previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e vão desde a licença de 120 dias até pausas para amamentar e a garantia de emprego por até 5 meses após o parto. Mas e as empregadas que adotam crianças ou adolescentes? Elas têm as mesmas garantias previstas em lei? Na nossa reportagem especial de hoje, vamos falar sobre os direitos trabalhistas para quem adota, que foram modificados a partir da sanção da nova lei da adoção. Para esses dois pequenos, a hora de brincar ao lado da mãe é o momento mais aguardado do dia. Só que para o Anderson, de 6, e para a Kira, de 3 anos, a realidade nem sempre foi essa. Tudo começou a mudar para eles a partir do dia em que foram adotados pela Raíssa e pelo Danilo. O casal decidiu começar o processo de adoção depois que descobriu que não seria possível ter filhos biológicos. Eu tenho endometriose, então passei por alguns tratamentos que dificultariam engravidar por meio natural. E o meu marido teve câncer. Logo que a gente casou, ele teve câncer, ele passou por alguns ciclos de quimioterapia e com isso ele ficou estéril. Então, desde antes da gente casar, a gente decidiu que a gente queria ter filhos. Né? O plano da nossa família era incluir ter filhos. E daí a pensar entre tentar uma gravidez, uma fertilização ou adotar, a gente partiu para a adoção. Todo o processo foi longo, durou 4 anos. Eles passaram por todos os trâmites necessários para a realização da adoção. A Raíssa conta que teve direito a todos os benefícios trabalhistas previstos em lei, dados às mães biológicas, como a licença maternidade e a estabilidade provisória dada após a adoção. No total, ela pôde ficar com as crianças em casa nos primeiros 180 dias depois da adoção. Eu não passei por um parto, mas assim como de um bebê é importante que ele tenha o cuidado da família quando ele chega, para uma criança que está vindo de uma situação um pouco mais difícil, porque uma criança é retirada da família biológica porque as coisas estão bem. Né? Ele passou por uma parte difícil da vida dele. Então, passou por uma institucionalização que não é o ideal para nenhuma criança estar dentro de um abrigo. Então é uma hora que ele vai poder se sentir dentro da família, que a família sente ele, acolhe. Então é importante que a criança e que a família tenham essa oportunidade. Né? A grande novidade é que agora esses benefícios que antes eram dados apenas às mães que adotassem crianças foram estendidos também a quem adotar adolescentes a partir dos 12 anos. A Lei 13.509 foi sancionada para motivar, incentivar e acelerar os processos de adoção no país. Com a sanção da nova lei da adoção, a CLT passa a vigorar com as seguintes alterações. A empregada que adotar passa a ter direito à estabilidade provisória, após a adoção e licença maternidade de 120 dias. E em caso de amamentação, a mãe adotiva terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um, até que o filho complete 6 meses.
Para a mãe adotante vai ser uma grande vantagem, porque ela tem condições de realizar seu trabalho de uma forma muito melhor e sem medo e riscos de um processo de adoção. Então, a partir do momento em que ela conseguiu essa guarda provisória para fins de adoção, ela passa a ter essa estabilidade provisória, que aí vai permitir que ela possa trabalhar nos próximos meses com maior tranquilidade. Além, óbvio, da licença maternidade para adolescentes, né? Então, a partir do momento que eu adoto uma criança ou adoto um adolescente, a partir do momento que eu tenho essa guarda provisória, eu também passo a ter esse direito ao afastamento, essa licença maternidade, nos mesmos moldes que as mães biológicas já tinham. Para essa psicóloga, que é coordenadora de uma ONG que cuida de abrigos para menores à espera de adoção, essa oportunidade dada às mães adotantes, não só de crianças, mas também de adolescentes, é indispensável em todo o processo de adoção. É um direito que toda mãe tem. Se a mãe tem direito, se a lei está falando que uma mãe precisa de 120 dias de licença para cuidar do seu filho, a adoção é apenas uma forma diferente de fazer esse filho nascer. Então, ela também vai precisar de uma licença para poder cuidar do seu filho, para conhecer esse filho, para esse filho conhecê-la. Então, é de uma importância fundamental para o vínculo, para a construção desse vínculo, a licença maternidade. Uma aproximação inicial que é fundamental, principalmente nos casos de processos que envolvem a adoção de adolescentes, que, segundo ela, tem um maior índice de desistência por parte dos pais adotantes. Se fala que só o bebê precisa de uma mãe, isso está claro na lei já há algum tempo, e que o bebê necessita de uma mãe que cuide dele o tempo integral. Um adolescente, a gente chama o adolescente, ele está entrando no segundo nascimento dele, né? Ele está nascendo pela segunda vez, que agora é para o social. Só que para essa criança que é adotada, ele está sendo adotado ao mesmo tempo que está entrando na adolescência. Então imagina a demanda que um adolescente desse tem. Então, se essa mãe não tiver disponibilidade para cuidar dele, para fazer uma boa escuta, sabe, para conhecê-lo, como que ele vai se desenvolver? Todos esses direitos fizeram a diferença para a família da Raíssa e do Danilo. Hoje, eles têm a certeza de que a licença maternidade é importante tanto para os pais biológicos quanto para os pais de coração. Então é fundamental, você tem que resolver uma série de questões, a escola da criança, a transferência da escola que estava antes no abrigo para a escola em casa. Então, essa licença é fundamental para você integrar a criança nessa nova casa, na nova família e no novo ambiente que ela está. As crianças, elas estão nascendo para aquela família, elas estão nascendo naquela família. Então é hora que elas têm para ter a atenção da família, para ter o carinho, para sentir o amor, para sentir o cuidado da família. É essa hora, assim. Hoje eu trabalho 8 horas, eu vejo o tanto que é difícil. Os meus filhos têm uma segurança porque eles já passaram por isso comigo, mas eu entendo que mesmo para um adolescente que está nascendo naquela família, que está chegando naquela família, seja importante também ele ter o contato com o pai ou a mãe, ou enfim, a pessoa que vai cuidar dele, né? Para os pequenos que são irmãos de sangue, fica agora a felicidade por terem um lar. E o mais importante, o sentimento de fazerem parte de uma família. Eu gosto muito deles. Eu amo muito meu pai e minha mãe. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto é transtorno alimentar. E ainda hoje, pesquisa revela que negros ainda são minoria no mercado de trabalho qualificado. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná promoveu o seminário Os Possíveis Impactos da PEC 287, Reforma da Previdência no Serviço Público, no Fórum Trabalhista de Curitiba. O evento contou com a presença de magistrados e servidores que participaram de uma análise sobre os possíveis impactos da reforma da Previdência no serviço público e desenvolveram uma série de atividades dedicadas ao tema.
Estão disponíveis no site do TRT da 8ª Região as videoaulas sobre o PJE Calc. O curso foi elaborado pela Escola Judicial do TRT para magistrados. Entretanto, como o material também é aplicável ao perfil dos demais usuários, os vídeos foram disponibilizados para compartilhamento geral. Acesse www.trt8.jus.br, clique no link PJE Calc Cidadão ou inscreva-se no canal da Escola Judicial do TRT8 no YouTube. O Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão lançou a campanha de sustentabilidade Doe uma semente para a Mãe Natureza, salve vidas plantando vida nos canteiros da 16ª Região. A campanha visa promover a conscientização ambiental entre magistrados e servidores da Justiça do Trabalho no Maranhão e resgatar a missão social do TRT em formar uma sociedade mais sustentável e responsável em preservar a natureza. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje, nós vamos falar sobre as doenças causadas por transtornos alimentares, como a anorexia e a bulimia. A causa dessas doenças pode ser hereditária ou por traumas vividos na infância e, às vezes, elas são tão sérias que causam até afastamento do trabalho. Veja só. Se olhar no espelho e enxergar um corpo bem diferente do que ele realmente é, encontrar defeitos que podem até mesmo nem existir, se achar muito acima do peso e não gostar nem um pouco da própria imagem. É isso que acontece com as pessoas que têm transtornos alimentares. Eu sempre me vi muito mais gorda do que eu digo que eu sou, né? Então fala, não, você não é gorda. E não adianta, por mais que falem, por mais que os exames mostrem que eu estou perdendo gordura corporal, né? Que a sua calça está folgando, né? Que sua barriguinha está ficando um pouquinho mais chapada, que você está criando músculo. Por mais que você olhe, e você olha no espelho, você vê outra pessoa. Susan foi diagnosticada com bulimia nervosa em 2006. Nessa época, comer muito e depois vomitar era algo normal para ela. Eu não tinha noção nenhuma de que era uma doença, né? E mesmo quando eu fazia os maiores episódios, né, assim, várias vezes ao dia, o tempo todo, após cada refeição, eu não tinha noção. Aquilo ali se tornou um hábito. Com o apoio do marido, Susan procurou uma psicóloga para tratar da ansiedade que a fazia comer muito. Lá descobriu que estava com transtorno alimentar. Nunca tinha escutado falar em bulimia, então ela começou a fazer esse desenho para mim, né, a psicóloga, de que de repente eu estava com transtorno alimentar. E quando eu falei com ela que eu já estava fazendo 10 episódios de vômito ao dia, ela falou, olha, a gente vai ter que entrar com a medicação. Os sintomas mais comuns em quem sofre com transtornos alimentares são: em casos de anorexia nervosa, o principal é o emagrecimento muito rápido. Já a compulsão alimentar é caracterizada pela vontade de comer exageradamente. Muitas vezes, a pessoa tem dificuldade para parar de comer. Na bulimia, a compulsão pela comida vem acompanhada de episódios purgativos, como provocar o vômito ou tomar laxante. E essas doenças causam problemas tão graves que podem chegar à morte. A anorexia nervosa, o principal risco seria a desnutrição e todos os riscos decorrentes dessa desnutrição, inclusive morte. A bulimia nervosa, ela poderia causar desde transtornos gastrointestinais, como diarreia, vômitos, esofagite, problemas dentários, como até perda dos dentes. E distúrbios eletrolíticos podem causar até parada cardíaca. Já a compulsão alimentar, o mais frequente realmente seria a obesidade. De acordo com um nutrólogo, a causa dessas doenças pode ser hereditária ou por algum trauma sofrido na infância, além dos transtornos de ansiedade e depressão. Mas algumas pessoas acabam desenvolvendo bulimia e anorexia por causa da pressão sofrida dentro do ambiente de trabalho. Apesar de atualmente se combater a imagem de que modelos e bailarinas devem ser muito magras, ainda hoje há muitos casos relatados de mulheres que pesam menos que 40 quilos. A pessoa que trabalha como modelo, seja homem, seja mulher, ele trabalha essencialmente com o corpo, que na nossa cultura é considerado um corpo idealizado, belo,
o mais próximo da perfeição possível. E essa beleza e essa perfeição são definidos principalmente pela magreza, o que é alguma coisa muito perversa. E essa magreza costuma ser excessiva. Os transtornos alimentares são diagnosticados clinicamente, ou seja, não há um exame específico, e são tratados por uma equipe formada por um psicólogo, um psiquiatra, um nutrólogo e um nutricionista. Como é um time, cada um vai exercer um papel. O psiquiatra ele vai cuidar dos transtornos psiquiátricos, tanto do transtorno alimentar quanto dos possíveis transtornos psiquiátricos que podem estar associados ao quadro, lançando mão algumas vezes de algumas medicações. A psicóloga vai tratar da parte de psicanálise dessa paciente, fazendo uma psicoterapia. O médico nutrólogo ele vai tentar corrigir ou prevenir as complicações que esses transtornos alimentares podem causar, e a nutricionista vai fazer uma reeducação alimentar para tirar o foco de alguma possível alimentação errada que essa paciente possa estar tendo. De acordo com o levantamento feito pelo INSS, foram concedidos entre 2012 e 2016 203 auxílios acidentários e previdenciários a trabalhadores com bulimia e anorexia. A qualidade de vida fica muito prejudicada, tanto porque ela se direciona muito ao controle do que vai comer ou do que não vai comer, a preocupação com o alimento e o afastamento do convívio social. Às vezes atrapalha, inclusive, o trabalho, porque tem até a fraqueza física que pode dificultar a boa execução do trabalho, seja ele qual for. Hoje, Susan vive normalmente. Não foi mais afastada do trabalho por causa da bulimia. Ela pratica crossfit e outras atividades. Levando a sério o tratamento, a vida da analista é outra. E isso mostra que, mesmo parecendo difícil, o transtorno alimentar pode ser controlado ou até mesmo curado. Hoje eu sou feliz comigo mesmo. No próximo bloco, pesquisa revela que as pessoas negras ainda sofrem discriminação no mercado de trabalho qualificado. E no quadro Trabalha Brasil, vamos saber como é a rotina de um mestre cervejeiro. Nós voltamos daqui a pouco. A escravidão no Brasil foi abolida em 1888, mas ela deixou marcas que são sentidas até hoje. Um exemplo disso é a participação no mercado de trabalho qualificado. Uma pesquisa do Instituto Etos revelou que as pessoas negras no país ocupam apenas 3,6% dos cargos de gerência e que apenas 4,7% delas estão no quadro de executivos de grandes empresas. Raça, ritmo e cor. Salvador é uma cidade marcada pela cultura e por sua história. E ainda por ser a cidade mais negra do país. E seu povo, desde a escravidão até os dias atuais, ainda enfrenta dificuldades para ser incluído de forma qualificada no mercado de trabalho. A história do negro no Brasil é a própria história do trabalho no país. Uma vez eu vi uma inscrição no muro de Salvador dizendo assim: a princesa Isabel esqueceu de assinar a nossa carteira de trabalho. E foi bem isso que aconteceu. E percebo que a inserção dos negros no mercado de trabalho passa por uma história muito grande que nós tivemos, né? Tivemos mais de 2 séculos de escravidão, tivemos depois a servidão. Então nós temos um ranço. Nós, que eu digo, não são as pessoas brancas, são as pessoas brancas e negras também. Então nós temos um ranço, nós carregamos isso, essa história no nosso espírito.
O racismo nas empresas foi exposto em uma pesquisa do Instituto Ethos de 2016. As pessoas negras no país ocupam apenas 3,6% dos cargos de gerência e 4,7% estão no quadro de executivos de grandes empresas. Por outro lado, 57% das vagas de baixa exigência profissional são ocupadas majoritariamente por negros. Não há dúvida que há uma distinção, sim. Há uma certa resistência na aceitação. Graças a Deus, isso vem mudando. A gente já percebe com toda clareza que vem mudando, mas ainda existe essa resistência, esse obstáculo maior em razão da cor da pele das pessoas. Nos últimos 15 anos, políticas afirmativas de reparação tentam mudar esse cenário. O gestor, seja nos concursos, nos estados, nos municípios, ele ou ela é obrigado a aplicar as cotas. Então é a primeira vez que, em muitos casos, a gente está quebrando verdadeiras dinastias de presença quase que exclusivamente branca em órgãos que nunca teve uma pessoa negra numa posição de decisão. Na condição de primeira e única reitora negra na época do Brasil, eu sentia justamente essa exclusão. Por que eu sou a única no século XX? Isso prova toda a exclusão desse processo educacional, esse processo de uma sociedade excludente que faz com que nós tenhamos uma linha divisória. Até aqui você pode, daqui para cá você não pode. A nossa juventude negra, ela precisa de oportunidades. A gente acredita que, através da educação e da oportunidade de qualificação, nós teremos uma população futura mais atuante, que tenha mais intervenção no desenvolvimento desse país e da cidade. O que é que o negro jovem precisa fazer? Primeiro, estudar. Sair da inércia de quem não vai para lugar nenhum. Vai. O único caminho é a qualificação, a capacitação. Quanto mais você souber, mais oportunidade você terá. Sentar para tomar uma cerveja gelada é muito bom, mas para chegar até a mesa, essa bebida tão apreciada pelos brasileiros passa por diversos processos durante a fabricação. O responsável por tudo isso, e principalmente pelo sabor, é o mestre cervejeiro. E hoje essa é a profissão que você vai conhecer no quadro Trabalha Brasil. Depois do expediente ou durante os finais de semana, muita gente aproveita para relaxar um pouco e tomar aquela cervejinha, não é mesmo? Mas para que a cerveja chegue até a sua mesa, existe um profissional responsável por todo o processo de fabricação da bebida. É o mestre cervejeiro. Ele tem a função de desenvolver estilos de cerveja e selecionar as matérias-primas utilizadas na produção, garantindo que a bebida esteja de acordo com os padrões estabelecidos. Ryan exerce a profissão há 4 anos. Ele escolheu a carreira seguindo os passos do pai. Meu pai já mexeu com cerveja e eu sempre gostei de acompanhar ele. Às vezes ele vinha de madrugada mexer com alguma coisa, com fermento. E eu sempre gostei. Eu via também os equipamentos, não sabia o que ele estava fazendo. E por crescer nesse meio, eu quis ter um conhecimento maior sobre o que ele fazia. Aí eu comecei a estudar, comecei a querer aprender sobre os equipamentos, tudo. E eu fui criando vamos dizer assim, uma paixão por cerveja. Pode até parecer a profissão dos sonhos de muitos, mas para se tornar mestre cervejeiro é preciso muito estudo. E para quem pensa que os cursos só existem lá no exterior, se engana. Aqui no Brasil tem vários, como de tecnologia cervejeira e análise de qualidade. O conhecimento em química e em microbiologia também é essencial para seguir a carreira. O mestre cervejeiro está envolvido em todos os processos de uma cervejaria, desde o recebimento das matérias-primas até o cozimento dos ingredientes. Depois disso, a cerveja passa para os tanques de fermentação e maturação, onde leva em torno de uns 7 dias, dependendo do estilo da bebida.
E depois de pronta, é hora de degustar. Que a gente bebe, tem que experimentar uma quantidade muito pouca. É o suficiente para analisar sensorialmente. E, na verdade, é um padrão de qualidade muito grande. E para garantir a saúde do profissional, a equipe faz um revezamento na hora de degustar o produto. Mesmo sendo em baixas quantidades, querendo ou não, faz mal. Então, às vezes a gente também reveza o dia de cada um degustar para garantir a segurança de todo mundo, de não ter nenhum problema no futuro, tudo. Então é uma coisa muito bem controlada, não faz mal. Para cada setor da fábrica de cerveja, existe um equipamento de proteção individual específico. Isso serve não só para o mestre cervejeiro, mas para todos os profissionais envolvidos no processo de fabricação. Os principais é a touca, que a gente está usando aqui agora, o óculos lá dentro na produção, para garantir que não estoure nenhuma garrafa, tudo, e atinge a gente. E aqui na panela, em todos os processos, é luva. Luva está sempre com álcool também na mão. O pessoal todo usa uniforme para garantir que não vem com roupa contaminada, alguma coisa da rua. Então é feito um controle muito grande, tanto da segurança do funcionário, quanto com a limpeza e qualidade do nosso produto. Para Rayan, o maior desafio da profissão é inovar as receitas. Tá sempre criando cervejas novas, porque no mercado cervejeiro, cada dia que passa ele muda bastante, o pessoal começa a gostar de cervejas mais ácidas, depois de cervejas mais alcoólicas. Então é a busca por estar criando cervejas novas mesmo. E apesar da rotina pesada de muito trabalho, o mestre cervejeiro destaca que não escolheria outra profissão. Para ele, a melhor parte é poder apreciar o produto depois de pronto. Quando sua cerveja fica pronta, a cerveja que você gasta às vezes 1 ano para ser feita, na hora que ela está engarrafada, você senta em algum barril, pode degustar ela, é uma sensação muito boa, assim. É uma coisa gratificante. Por hoje é só, o Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo encontro. Tchau!